E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pablo aqui mais uma vez com vocês. Quero desejar feliz ano novo aí para todos os nossos alunos aí da nossa rede municipal. Espero que todos tenham tido uma boa virada de ano e que esse ano de 2021 seja bom como foi assim para todos, tá bom? Quero desejar realmente feliz ano novo aí para todo mundo. E muito bom estar retornando aqui, né, nossas aulas, retomando nossas aulas aqui para vocês, chegando aí a todos vocês aí na cidade de Teresina, que é muito bom estarmos aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, olha, aqui na matemática, para esse mês de janeiro, vocês lembram que vocês fizeram uma prova bimestral, né, no ano passado, em novembro, se eu não me engano, por aí, final de novembro. Então, nós temos agora no mês de janeiro, nós vamos fazer nossa última prova bimestral, certo? A do quarto bimestre. E aí, para esse mês de janeiro, aqui em matemática, a gente vai fazer algumas revisões, vai ser um mês de revisão, que vai sobre os conteúdos que vão cair nessa prova, tá bom? Então, esse mês aqui é muito importante que vocês estejam bem atentos, que vocês prestem bastante atenção, para que nessa prova bimestral vocês se saiam melhor do que na última, tá? E conversem com os colegas que não estão assistindo a aula aqui, para vir assistir a aula, acompanhar aqui na TV, fazer as atividades. A gente está tendo um déficit muito grande ainda de alunos nessa questão das atividades, tá bom? Então peguem aí o material de vocês, caderno. Nós vamos fazer aqui umas revisões muito interessantes durante esse mês para essa nossa prova bimestral e vocês vão se sair muito bem com elas, tá bom? Então, olha, como vocês já tiveram essa semana a aula do professor Caio, né? Vocês já tiveram, viram a introdução aí do conjunto dos números inteiros, né? E para essa aula de hoje, para essas aulas de hoje, nós vamos fazer algumas atividades. Essas aulas vão ser de atividades para que vocês treinem e aprendam a aplicar o que foi feito aí com o professor Caio e lá no 7º ano, né? Porque essa habilidade que a gente vai ver hoje, essas operações com números inteiros, os números inteiros, vocês veem lá no 7º ano, né? Então hoje nós vamos ver aqui exercício de várias operações com os números inteiros. A gente vai ver problemas, a gente vai ver expressões numéricas, algumas expressões numéricas que mesmo vocês do 9º ano ainda hoje se enrolam um pouco, né? Tem alguma dificuldade. Então é bom que vocês fiquem atentos, a gente vai dar aquele tempinho para vocês treinarem, tentarem fazer aí, e depois a gente vem com as resoluções aí com vocês, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, nosso conteúdo de hoje é as operações com números inteiros, né? E a nossa habilidade, né, é resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. Então, nós vamos resolver aqui problemas que envolvem os números inteiros, envolvendo as 6 operações. Lembram lá das 6 operações? São as 4 básicas. As 4 básicas vocês conhecem, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E nós temos também a potenciação e a radiciação, né? Potência e raiz, certo? Então nós vamos ver aqui, resolver problemas envolvendo essas operações, tá, pessoal? Então vamos lá, para a gente começar, vamos começar aqui com essa multiplicação. Eu quero aqui até deixar claro que a gente aqui, cada professor aqui da rede usa um método diferente, para fazer com que seus alunos aprendam, né? Cada um conhece seus alunos. Então, da última vez que a gente teve aula sobre essa multiplicação de números inteiros, estive conversando com o professor Luiz Carlos, que é nosso formador, e ele até me colocou a questão de fazer a questão da multiplicação, porque vocês sabem que na multiplicação tem o jogo de sinais, né? A gente faz aquele jogo de sinais, que para muitos professores atualmente já nem usam mais a questão do jogo de sinais, usam o que vem realmente nos livros, que é a definição do seguinte: quando a gente multiplica números com sinais iguais, o resultado é positivo. Quando a gente multiplica números com sinais diferentes, o resultado é negativo, né? Então essa é a regra, né? Multiplicou números com sinais iguais, resultado é positivo.
Porque o sinal do resultado, pessoal, nos números inteiros é muito importante, muito importante. É muito diferente um número mais 4 de um número menos 4, tá bom? Então, por isso que os sinais são bastante importantes. E, claro, ao longo dos estudos, né, do 7º ano para frente, todos esses sinais eles são importantes, vocês precisam estar bem atentos a isso aí, tá bom? Então, a gente vai usar isso aí, tá? Vamos fazer aqui essas multiplicações aqui bem básicas, né? Então, aqui, ó, é mais 5 vezes menos 2. Multiplicação de números com sinais diferentes, então isso aqui vai dar menos. E a multiplicação é a multiplicação normal, que vocês conhecem. Vocês aprendem lá desde o 1º, 2º aninho, vocês começam a fazer essas multiplicações, é a mesma coisa, né? Então, 5 vezes 2 é 10, certo? Temos aqui, ó, aqui de novo é 5 vezes 2, né? Vai ser 10, só que agora aqui vai ser mais, porque os sinais são iguais. Os sinais iguais dá mais. Aqui de novo, ó, os sinais são iguais, né? Os sinais são iguais, dá mais. 5 vezes 2, 10. Sinais aqui são diferentes, então vai dar menos, também 10, certo? A mesma coisa aqui é só para a gente testar a questão do sinal, tá, pessoal? Menos, sinais diferentes. Eu sempre gosto de fazer o menos com mais, menos, né, pessoal? Menos com mais, menos, sinais diferentes dá menos, né? 2 vezes 4 é 8. Sinais iguais vai dar mais na multiplicação, né? 4 vezes 2, 2 vezes 4 é 8. Sinais iguais aqui de novo vai dar positivo, né? Dá mais 8. E aqui os sinais diferentes vai dar negativo, menos 8. Certo? Isso é para você lembrar aí que na multiplicação e na divisão, essa regra está na multiplicação e na divisão. Multiplicação e divisão, a gente usa essa regra dos sinais. Quando a gente multiplica ou divide números com sinais iguais, vai dar mais. Quando a gente multiplica ou divide números com sinais diferentes, vai dar menos. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar aí um pouquinho agora, uns 2 minutinhos, essa segunda questão, que é para você colocar verdadeiro ou falso, tá? Colocar aí verdadeiro ou falso nessas questões sobre justamente a questão dos sinais. Quando é positivo ou negativo, dê uma lidazinha e coloque aí o verdadeiro ou falso nessas afirmações. 2 minutinhos aí para vocês, tá, pessoal? Vamos lá.
E aí, pessoal, de volta, conseguiram? Bem fácil isso daí, né? Tranquilidade aí para vocês fazerem. Então, para a gente colocar verdadeiro ou falso aí nas afirmações. Então, a primeira afirmação diz o seguinte, pessoal. A multiplicação entre dois números positivos resulta em um número positivo. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Nós acabamos de falar anteriormente, né? Se a gente está multiplicando dois números positivos, sinais iguais, então vai ser positivo. Então, aqui essa primeira, ela é verdadeira. A segunda, pessoal, a multiplicação entre dois números negativos resulta em um número negativo. Isso aqui é a pegadinha que muita gente cai, né? Acha que isso aí é verdadeiro. Dois números negativos vai dar um número negativo. Isso é falso. Dois números negativos resulta num número positivo. Sinais iguais dá positivo, né? Então, essa segunda aqui, ela é falsa, certo? Terceira afirmação aí, pessoal. A multiplicação entre um número positivo e um negativo resulta em um número negativo. Verdadeiro, né? Sinais diferentes, um positivo com um negativo, vai resultar num número negativo. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? E a última envolve potência. Você tem que lembrar lá da definição de potência, né? Diz aí, ó, a multiplicação de fatores iguais pode ser representada por uma potenciação. Isso é verdadeiro, certo? Como é a multiplicação de fatores iguais, pessoal? Por exemplo, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicação de fatores iguais. Fatores são os termos aqui da multiplicação, né? Então aqui, ó, se são iguais, então isso aqui a gente pode representar por uma potência. Por exemplo, como é que ficaria isso aqui, ó? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso é 3 elevado a 6, né? Porque o 3 se repetiu 6 vezes. E assim sucessivamente. Se forem fatores iguais, números iguais, a gente consegue resolver, a gente consegue transformar em uma potenciação, tá bom? Representar ela através de uma potenciação, beleza? Facinho, né? Tranquilo essa daí, tá bom? Então vamos começar aí nossos cálculos, tá, pessoal? Então a terceira é essa daí, pessoal, ó. Quais são o dobro de menos 8 e o quadrado de menos 8? Cuidado que não são iguais, certo? Dobro e quadrado são coisas diferentes. Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer em casa. Vai lá, pessoal.
volta fácil essa daí também, né, professor? Eu coloquei essa daqui mais para a gente fazer uma explanação sobre um problema que acontece em muitas questões aí até do nono ano, tá? Então vamos primeiro resolver aqui a terceira. Vamos resolver a questão. Ele pergunta aí quais são o dobro de menos 8 e o quadrado de menos 8. Então eu já tive aqui em aulas anteriores com vocês, pedi muito para vocês prestarem atenção na questão de dobro, triplo, quádruplo, né? Que isso é uma multiplicação. Dobro é uma multiplicação por 2, triplo, multiplicação por 3, quádruplo por 4 e assim sucessivamente, né? Então se ele quer aqui o dobro de menos 8, então é 2 vezes menos 8, certo? Isso aqui vai dar menos 16, certo? O 2 aqui não tem sinal, a gente vê positivo, né? Então, sinais diferentes, o resultado negativo. Beleza, o dobro. Agora ele quer o quadrado de menos 8. Aqui que é importante, pessoal. Olha, tem muitos alunos que colocam o quadrado assim, de menos 8. Isso aqui está errado, certo? Isso aqui não é o quadrado de menos 8. Para ser o quadrado de menos 8, é muito importante os parênteses, pessoal. Por quê? A gente vai ver, ó. Vamos lá. O quadrado de menos 8, vamos resolver isso aqui. É menos 8 vezes menos 8, certo? Então, sinais iguais vai dar positivo, 8 vezes 8, 64, tá? E aqui é onde eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês verem o seguinte, olha. Menos 8 ao quadrado com parênteses, como está aqui, é bem diferente de menos 8 ao quadrado sem o parênteses, tá? Por quê? Porque isso quer dizer, pessoal, essa potência aqui de 2, se ele vier aqui o menos 8 ou qualquer número negativo, isso serve para qualquer número negativo, né? Se ele vier sem o parênteses, significa o quê? Que o quadrado é apenas do 8, não é do menos 8, certo? Para ele ser do menos 8, tem que vir com o parênteses. Se ele tiver só assim, isso aqui significa o quê? Que tem um menos lá fora e é 8 vezes 8. Então isso aqui seria menos 64, né? Porque tem um menos lá e 8 vezes 8, 64. Então vejam que aqui daria menos 64 e aqui deu mais 64. Isso acontece muito, tem muitos alunos que dizem que esses valores são iguais. Por exemplo, acontece muitos exemplos assim, ó. Menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 ao quadrado. Aí pede para você dizer se a afirmação é verdadeira ou é falsa. Essa afirmação aqui, com certeza, ela é falsa. Menos 4 aqui sem o parênteses, isso aqui vai dar menos 16, né? 4 vezes 4 é 16. Já menos 4 ao quadrado, isso aqui já vai dar mais 16. Então, são diferentes esses valores. Então, por isso que quando pedir o quadrado, o cubo de algum número, você tem que colocar entre parênteses aquele número para você fazer o cálculo, certo? Esse parênteses é muito importante. E também a gente vai ver em expressões numéricas, às vezes vem com parênteses, às vezes vem sem o parênteses. Então você já vai saber aí a diferença. Quando ela vier sem parênteses desse jeito, o menos ele permanece, pode ser o mais ou pode ser o menos, né? O sinal ele permanece. E a gente só faz o quadrado ou o triplo ou o cubo do número, né? E se vier com parênteses, aí faz com o sinal todo, tá bom? A gente vai ver isso em expressões numéricas, eu fiz aqui várias questões, se o tempo der para a gente chegar até lá, vocês vão ver esses exemplos aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, pessoal. Então vamos lá, vamos para a questão número 4, tá? Então a questão número 4 é para você dizer aí qual o menor desses números aí. Vejam aí, ó, que tem aí as várias potências, temos aí várias potências, e aí você vai resolver cada potência dessa e vai dizer qual é o menor desses números, tá bom? Qual é o menor desses números? Lembrar de potência, como é que calcula essas potências, cuidado com os sinais, tá bom, pessoal? Vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão aí, a gente volta já. Vamos lá.
aí, pessoal, de volta? Conseguiram? Vamos lá. Então a gente precisa resolver cada potência para saber quem é o menor, né? E ainda tem a questão dos números positivos, negativos, questão do maior, menor. É um negócio bem interessante. Então vamos resolver aqui um de cada vez? Vamos lá. Menos 2 elevado a 5. É por isso aqui que eu gosto do jogo de sinais, de falar o jogo de sinais, porque aqui, por exemplo, quando a gente tem multiplicação de mais de duas parcelas, né? Mais de dois termos na multiplicação, né? Parcela é na adição, né, pessoal? Então aqui, ó, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2, né? Então isso aqui, ó, o menos 2 5 vezes. Então se você sabe da regra da potenciação, qual é a regra da potenciação? Se o expoente é ímpar, o resultado vai ficar com um sinal igual ao da base, né? Nós temos aqui a base é o menos 2, então o resultado aqui vai ficar com o mesmo sinal. Mas a maioria dos alunos que tem dificuldade com potência, ele faz isso aqui, né? Repete a multiplicação 5 vezes. Repete aqui a multiplicação, o menos 2, 5 vezes. E aí ele vai fazer o jogo de sinais, ó. Porque aqui, se for para todos os sinais são iguais, será que vai dar mais? Não. Como é que a gente faz? Ó, menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos vai dar menos. Então isso aqui vai dar menos, aí multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16, 16 vezes 2, 32. Então aqui dá menos 32. Vamos ver aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Então aqui, ó, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Vezes menos 2, 4 vezes, né? Tá aqui é 4 vezes. E aí aqui tem outra regra, né? Quando o expoente é par. Toda vez que o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Então isso aqui vai dar mais. Mas você vai ver, ó, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 é 16. Beleza? Mais outro. Menos 3 elevado a 3, certo? Vamos lá. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, menos com menos dá mais com menos vai dar menos. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. E o último lá, né? Menos 3 elevado a 2. Então, é só menos 3 vezes menos 3. Então, menos com menos vai dar mais, sinais iguais, né? Dá mais. 3 vezes 3 é 9. Então, ele quer saber aqui quem é o menor, pessoal. Quem é o menor desses números aqui? Qual vai ser o menor deles aqui? Temos menos 32, mais 16, menos 27 e mais 9. Algumas pessoas, alguns alunos que não aprenderam muito a questão dos números inteiros, podem achar que o menor aqui é o menos 27, certo? Mas não, pessoal, o menor aqui é o menos 32, né? Ele está do lado negativo. Se a gente fosse colocar esses números aqui na reta dos números inteiros, eles iriam, o que está mais à esquerda seria o menos 32. Do lado negativo, ele está mais longe do zero, né? Mais distante do zero. A gente tem esses dois números negativos, o menos 32 e o menos 27. E temos aqui os positivos, esses aqui, já que eles são positivos, claro, eles são maiores do que os negativos, né? Mas aí qual vai ser o menor? É o menos 32 ou menos 27? Então, no caso, é o que está mais distante do zero, você pode pensar o que está mais distante do zero, ou é o que está à direita, né? Se a gente for comparar o menos 32 com o menos 27, quem é que está mais à direita? É o menos 32. Então, o menor desses números aí é o menos 32, que é quem? Que é o 2, menos 2 elevado a 5. Esse daqui é o menor número desses 4 que nós temos aqui. Tá certo, pessoal? Só basta resolver as potências para a gente fazer essa comparação, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Nossa primeira aula vai ficando por aqui. Foi muito bom, é muito bom estar de volta, é muito bom retornar aqui com vocês. Realmente eu estava com saudade.
Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula. Fiquem atentos, fiquem tranquilos que a gente volta já já com mais atividades, com mais exercícios. Continue aí com o caderno de vocês, lápis, borracha, porque vocês vão treinar mais, vamos fazer mais exercícios. Daqui a pouco vem as expressões numéricas, as maravilhosas expressões numéricas, que essas são as boas, tá bom? Então a gente volta já já, fique com Deus. Pronto, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar com nossa atividade nessas aulas. Como eu disse para vocês, essas aulas nós vamos resolver questões, só resolver questões, tá bom? Então, sem mais delongas, sem muita conversa, nós já vamos partir para nossas atividades. Nós já resolvemos 4 questões na aula anterior, né? Resolvemos 4 questões e agora nós vamos dar continuidade. Vocês lembram que nossa habilidade é resolver problemas e expressões envolvendo números inteiros, tá bom? Então nós resolvemos 4, como eu disse, agora nós vamos resolver aí a questão número 5, uma questãozinha que você vai analisar aí qual das sentenças abaixo é verdadeira. Você vai analisar aí qual é a verdadeira aí dessas 5, bem rapidinho aí, sobre as potências que a gente falou na aula anterior, tá bom? Então, 2 minutinhos aí vocês conseguem fazer ela rapidamente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, rapidinho aí. Isso aí muito fácil, né, para fazer. Fácil até por quê? Porque todas as resoluções aí é 7 ao quadrado, né? Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. O que é o problema que vai ter aí nas alternativas que você tem que ver? É só a questão dos sinais, certo? Só a questão do sinal, colocar o sinal, qual vai ser o sinal,
Porque aí, ó, todas as questões aqui, ó, todas as letras tem 7 ao quadrado, né? Então a gente precisa só ver essa questão do sinal mesmo. Então, essa primeira é o seguinte, ó, 7 ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai resolver cada lado, aí tem igual, tem maior que, né? A gente vai ver, resolver de cada lado da igualdade ou da desigualdade e ver se é verdadeiro ou não, né? Porque com ao quadrado assim, com esses sinais, fica difícil. Então a gente resolve, vê o que é que tem de um lado e do outro e a gente vai saber se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui vai dar o quê? Vou botar aqui uma setinha. 7 ao quadrado é 49, né? Ele está dizendo aqui que é igual. Aí olha aqui, ó, tem um menos. Olha aqui, ó, tem um menos fora e tem menos 7 ao quadrado. O que foi que eu falei lá para vocês? Ó, menos 7 ao quadrado. Então quer dizer que esse menos aqui, ele vai entrar na conta do quadrado. Só que esse menos aqui, ele está fora. Então eu repeti ele aqui. E menos 7 ao quadrado. Se o expoente é par, então o resultado aqui é positivo, né? Então vai ficar 49. Então aqui, 49 igual a menos 49. Lembrando que esse menos é esse menos aqui que está fora, não é esse menos. Esse menos aqui, ele entrou na conta, ele ficou positivo, certo? Só que com esse menos que estava fora, a expressão toda ficou negativa. Então aqui está dizendo que 49 é igual a menos 49. Isso aqui é falso, beleza? Vamos ver na letra B. Letra B está 7 ao quadrado, 49, certo? Está dizendo que é maior que menos 7 ao quadrado, que é quanto? 49 também. Será que 49 é maior do que 49? Isso aqui é falso, não é maior, são iguais, né? Aqui de novo, ó. Então vamos lá, 7 ao quadrado, aqui 7 ao quadrado, 49, certo? Está dizendo que é igual menos 7 ao quadrado, que é 49. Olha, e isso aqui igual a esse, o que foi que mudou aqui? Ó, o símbolo de aqui era um maior que, aqui era um igual, né? Então isso aqui é verdadeiro, 49 é igual a 49, essa aqui é verdadeira. E a letra D, será que é verdadeira? Vamos lá, aqui tem um menos fora, olha o que eu disse lá para vocês, não está entre parênteses, então esse menos aqui ele permanece, 7 ao quadrado é 49, certo? Vai ficar maior que, né? Maior que, deixa eu apagar aqui, que eu ia botando era igual, é maior que também, menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, a gente já viu que aqui com parênteses, então justamente é positivo, né? 49. Então aqui está dizendo que menos 49 é maior que 49. Isso aqui também é falso. Esse que é negativo, ele é menor do que esse, certo? Ele não é maior, é menor. Então a única aqui que é verdadeira seria a letra C. Letra C. Então vejam só, como a questão do sinal ela é muito importante e ela faz uma grande diferença na hora de você fazer suas resoluções. Ela faz essa diferença. Então, muito cuidado aí com os sinais, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos para a questão número 6. Olha aí a questão número 6, coloquei aí até alternativas aí para vocês. Quero saber aí o valor de n, sendo que n é essa expressão aí, ó, menos 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Veja aí que tem parênteses, sem parênteses, né? Então me digam aí o valor de n. Bem rapidinho, dá para vocês fazerem aí também 2 minutinhos aí para vocês, pessoal. Vamos lá, é com vocês.
E aí, pessoal, 2 minutinhos aí, passa rápido, mas essa continha aí era bem básica, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa resolver esse valor de n, ó, sendo que esse aqui está com parênteses, esse aqui, o 3 ao quadrado sem o parênteses, né? E um menos aqui fora. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, ó, menos 3 ao quadrado com parênteses. Isso aí vai dar 9 positivo, né, pessoal? Você pode botar aqui o mais ou sem o mais, não tem problema. 9 positivo, certo? Expoente aqui é par, o resultado vai dar positivo. É menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais, positivo. Só que aqui, pessoal, agora, ó, menos 3 ao quadrado também. Só que esse menos está fora, ele não está com parênteses, então ele está aqui sozinho, repete ele. E a gente vai fazer aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? 9. Ixi, coisou aqui. Pronto. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar mais 9 menos 9. Quanto é mais 9 menos 9? 0, né, pessoal? É 0. Então aqui, por isso, a resposta letra A, 0. Ok? Bem facinha, bem rapidinha, continha pequena, uma expressãozinha bem pequena, né? Mas que você tem que prestar atenção, ó. Vejam as alternativas aqui, ó. Se alguém, por exemplo, colocar aqui mais, né? Achar que tem que colocar aqui mais porque quadrado, tal, vai ficar positivo. Ia dar o quê? Mais 18. Ou se alguém achar que isso aqui é negativo, isso aqui ia dar negativo, já ia ficar menos 18. Então, tem que estar muito atento, prestar bastante atenção nisso aí. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Olha aí, agora aí já ficou mais interessante, né? Agora aí já é uma expressão aí mais interessante. Aqui eu quero conversar com vocês sobre essas expressões na questão seguinte. Vocês lembram lá da regra das expressões, o que é que a gente resolve primeiro, certo? A gente resolve primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração, né? Quando aparece potência ou raiz quadrada, aí a gente resolve primeiro as potências e as raízes quadradas, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então aqui a dicasinha, lembrar, primeiro a gente vai resolver aqui as multiplicações e divisões, de acordo com o que ela aparece, tá bom? A dica é essa, eu vou dar aí mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão aí. Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal, de volta. E aí, fizeram essa daí? Isso daí começou a, né, ficar mais interessante. Então vejam só, como eu disse, já aqui a gente tem multiplicações e divisões para fazer. Então a gente precisa fazer essa multiplicação. E aqui, pessoal, vocês precisam estar atentos. Ó, eu não posso fazer essa divisão aqui primeiro, até porque não dá, né? Não vai dar um número inteiro. Mas só que ó, tem essa multiplicação antes. Ó. Vejam que de acordo com a ordem da expressão, o que é que aparece aqui primeiro? Ó? Essa multiplicação. Então, primeiro faço essa multiplicação, depois é que eu vou fazer essa divisão, tá bom? Então, como é que vai ficar? Ó, o menos 1, pessoal, ele não participa de nada, a gente repete, né? Esse menos aqui também ele está fora, a gente repete. Então, aqui, ó, multiplicação aqui, ó, sinais iguais vai dar positivo. Como tem um negativo aqui fora, a gente tem que colocar entre parênteses. E aí multiplica. 5 vezes 3 é 15, certo? Tem esse mais aqui fora. E aqui a gente vai fazer essa multiplicação. Qual é o sinal do 3? Não aparece, é mais. Então aqui, ó, negativo com positivo vai dar negativo, né? 4 vezes 3 é 12. E lembre que eu não fiz nada com esse menos 4, nem com esse sinal de dividir, então vou repetir. Beleza. Então ainda preciso fazer essa divisão, né? Então vamos lá, ó. Menos 1, menos mais 15, só tem lá a divisão para eu fazer, então eu vou chegar até lá, mais, repetir tudo, e vou fazer aqui essa divisão, né? Sinais iguais, então vai dar positivo, né? 12 dividido por 4 vai ser 3. Muito bem. E agora, para eu eliminar esses parênteses, não tem mais multiplicação nem divisão, né? Eu já resolvi, eu tenho que tirar esses parênteses para fazer minha continha. Como é que faz? Bem, aí você tem que lembrar, ó, se o sinal que tem antes do parênteses é negativo, o que está dentro do parênteses muda de sinal. Se o sinal que está antes do parênteses for positivo, o que está dentro permanece com o mesmo sinal. Então vejam só, aqui é menos, né? Antes do mais 15, então aqui vai ficar menos 15. Também é aquele jogo de sinal que a gente lembra, né? Ó, menos com mais dá menos. E aqui, ó, o que está antes é um mais, então o que está dentro do parênteses vai ficar com o mesmo sinal. Então mais 3, mais com mais dá mais 3. E agora aqui a gente faz essa soma algébrica, né? De 2 em 2, ó, menos 1, menos 15, pessoal. Sinais iguais a gente soma, então dá menos 16, né? Repete aqui o mais 3. E menos 16 mais 3, pessoal, vai dar menos 13, né? Os sinais são diferentes, então a gente subtrai 16 menos 3. É 13 e conserva o sinal do maior, que é menos 16. Lembrar daquela regrazinha também, se eu estou devendo 16 e eu só tenho 3, então vou continuar ainda devendo 13, certo? Então a resposta aqui é a letra C de casa. Bem, uma expressãozinha bem interessante. Começamos muito bem nossas expressões aí, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos lá, vamos para mais expressões, mais questõezinhas aí. Olha aqui que expressãozinha interessante, né? Com potência aí de zero, né? Expoente zero, isso é muito interessante. Expoente aí com parênteses, base com parênteses, sem parênteses. A gente falou muito sobre isso nessas aulas, tá, pessoal? Temos aí as alternativas. Essas aí eu vou dar uns minutinhos aí para vocês, 2, 3 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão aí, pessoal. Vamos lá.
E aí, pessoal, de volta, conseguiram? Conseguiram fazer? Lembraram 10 elevado a zero, pessoal? Lembraram isso aí? Todo número elevado a zero é sempre 1. Muito bem, todo número elevado a zero é sempre 1, certo? Muito cuidado, ó, até fazer aqui no cantinho, muito cuidado, porque, por exemplo, ó, menos 5 elevado a zero é 1. Agora, ó como parênteses é importante, ó, menos 5 elevado a zero, isso aqui é menos 1, né? Porque esse menos, ele não faz parte aqui da conta do zero, certo? Então, muito cuidado, muito atento nisso aí. Bom, pessoal? Então, vamos lá. Resolvendo aqui, ó, 10 elevado a zero, 1. Isso aqui, ó, o menos 5 ao quadrado sem o parênteses. Então, 5 ao quadrado é quanto, pessoal? 5 vezes 5, que é 25. Então, vai ficar com menos, esse menos aqui fora, tá? Aqui, ó, mais... Aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Agora, com parênteses, vai ficar o quê? Positivo, né? Vai ficar positivo. Até vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Também é 5 ao quadrado, né? Então, vai ficar também 25, beleza? E aqui nós temos mais 3 ao quadrado. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, pessoal, é quanto? Muita gente diz aí 6, né, pessoal? Só que é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8, tá? E aqui tem um negócio interessante, pessoal. Olha, aqui a gente vai somar, ó, menos 25 com mais 25. Menos 25 e mais 25. Isso aqui vai dar o quê, pessoal? 0. A gente pode cortar. Então, sobrou só o que a conta, pessoal? 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. Pronto. Facinho aí para vocês, né? Facinho aí. Letra A, 9. Beleza? Cuidado, isso aqui, ó, que eu cortei aqui, ó, menos 25 mais 25. Isso aí são números opostos. Quando a gente soma, dá zero. Se você está devendo 25 e você tem 25, você vai pagar, não vai ficar devendo nada e nem vai ficar com dinheiro, né? Então, fica dessa forma aí, tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos para mais uma aqui, a questão 9. Questão 9. Nós temos aqui 5 minutinhos, pessoal. Eu acho que eu vou resolvendo logo, porque aí, se der tempo, a gente faz mais. Tem mais questões aqui, eu vou resolvendo para a gente ir junto aqui fazendo mesmo, tá bom? Então, vejam só. Lá, obedecendo a regra, né? A gente vai fazer primeiro multiplicação e divisão. E a gente tem aqui uma potência, né? Essa potência a gente pode ir fazendo de acordo com o que vai resolvendo, que ela não vai atrapalhar não, né? Ela é uma expressãozinha aí sozinha, então a gente pode ir fazendo as operações aqui primeiro, ó, essa divisão e essa multiplicação. Essa do final aqui, ela é muito interessante, porque muitos alunos fazem o que aqui primeiro? Essa subtração. Por quê? Porque é o que vem primeiro, né? Tá aqui, 48 menos 6. Aí ele pega, pá, 42. Muito cuidado, né? Você tem que resolver primeiro a multiplicação. Esse 6 ele está sendo multiplicado, ele está multiplicando alguém, então tem que prestar atenção nisso. E a gente vai fazer essas potências aqui também, né? Então vamos lá. 64 dividido por 4. E aí, é uma divisão meio chata, né, pessoal? 64 por 4, isso aí, pessoal, dá 16, tá? Vou colocar aqui entre parênteses ainda. Repete aqui o menos 8, eu não fiz conta. Menos 1 elevado a 3, pessoal, é 1. 1 elevado a qualquer número é sempre 1, né? Mais, repete aqui o parênteses, repete o 48, que eu não vou fazer conta com ele, eu vou fazer essa multiplicação, né? 6 vezes 2, repete o menos, né? 6 vezes 2 é 12. Pronto, beleza. Agora a gente pode fazer essa subtração e até tirar o parênteses, né? 16 menos 8, pessoal, é 8. Meu Deus, mas meu 8 tá tão feio, né? Vamos lá, tentar fazer aqui um melhor. 8. Repete aqui o menos 1, que está fora. Mais. E aqui, quanto é 48 menos 12, pessoal? 48 menos 12 vai dar 36. 36, certo? Então, vamos lá. 8, agora é só fazer as continhas, né? 8 menos 1 é 7, mais 36. E 7 mais 36 é quanto, pessoal? Dá 43. Quase não faz a conta, né? 43. Então, vejam só, questão número 9 deu 43.
43. 43. Essa expressãozinha aí muito interessante, né? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos fazer aqui a questão 10. Joana resolveu essa expressão aí corretamente. Qual o valor encontrado por Joana? Olha, pessoal, aqui a gente vai usar a regra dos parênteses, colchetes e chaves, certo? Porque vejam só, a gente tem essa potência aqui, ó, não dá pra gente resolver ela. Até vocês, eu disse, a gente resolve a primeira potência. Só que essa potência, ela é de tudo que está dentro do colchete, ó. Como ela está, aliás, da chave. Como ela está aqui numa chave, então essa potência, ela é de tudo que está dentro dessa chave. Só que o que é que está aqui dentro, ó, é tudo isso. Então não tem como eu resolver uma potência com isso aqui tudo. Ah, esse 2 elevado a 3, dá para resolver? Dá, tranquilo. Isso aí, 2 elevado a 3, tranquilo, a gente resolve. Mas esse potência aqui do 2, a gente não resolve. Então a gente precisa resolver logo tudo isso. Só que isso aqui, a gente vai obedecer a regra lá de parênteses, colchetes e chaves para fazer essa resolução, tá? Então veja só, vou fazer aqui, ó. Então vou botar aqui a chave, ó, colchete, né? 16 menos 4 dividido por 4, pessoal, é 1, né? Então eu fiz a divisão que está dentro do parênteses, então eu eliminei os parênteses. Ficou aqui o colchete dividido 3, fecha a chave, o expoente 2 vezes. Aqui a gente pode fazer, né? 2 elevado a 3 é quanto? É 8, não é 6, é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Beleza, agora a gente vai resolver aqui, ó, essa chave aqui, pessoal. Então, ó, esse colchete, né? Isso aqui não é a chave é essa. E aqui a gente vai resolver esse colchete, ó, 16 menos 1, pessoal. 16 menos 1 é 15, dividido por 3, fecha a chave e o expoente 2 vezes 8. A gente não pode fazer nada com ele. Essa multiplicação também só quando a gente resolver tudo isso, né? Mas agora tá fácil, ó. 15 dividido por 3 é 5. Eliminei o colchete, a chave, só que tem o expoente 2, né? Vezes 8. De novo, agora ficou fácil, né? 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, pessoal, é 25 vezes 8. Pronto. 25 vezes 8 dá quanto, pessoal? Dá 200, certo? 200 é 5, 25 vezes 8. Pronto. Tranquilo, né? Isso daí queria dar um pouquinho mais de trabalho, mas está tranquilo, tá bom, pessoal? Então, essas aí foram nossas resoluções, nossas expressões. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, reforçado o que vocês já sabiam. Fiquem com Deus. Tchau. Galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, ó, para iniciar o ano de 2021, continuando com os nossos estudos, com o conhecimento, não é isso? Então vem comigo que hoje é dia de revisar conteúdo, tá certo? Conteúdo aí maravilhoso, de regência. Vimos regência verbal, agora estamos na regência nominal. É um conteúdo um pouco extenso, tá? Exige aí muita leitura, tá certo? E até aquela questãozinha do uso coloquial que pode confundir um pouco. Mas vem comigo, peguem seus materiais que nós vamos revisar tudinho. Bem, gente, vamos continuar, né, nossos estudos, nossos conhecimentos. Vocês estão aí estudando regência conosco, regência verbal, regência nominal. Nesta semana, a professora Márcia comentou aí alguns nomes
com vocês, tá certo? E também vimos com o professor Rufino o conteúdo aí sobre gênero textual, que é carta do leitor. Mas vem comigo que eu vou primeiro descrever a aula para vocês, tá? Aulinha de 30 minutos para revisar, tá certo? Disciplina de língua portuguesa, vamos comentar um pouquinho de carta do leitor e de regência nominal. Aqui estão as nossas habilidades da semana, tá certo? As habilidades que nós vamos buscar desenvolver e segue comigo aí. Vamos começar comentando sobre carta do leitor, não é mesmo? Então, a carta do leitor é um gênero textual destinado ao leitor de revistas e jornais para expressar sua opinião, crítica, elogio ou sugestão referente às matérias que já foram publicadas pelo veículo de comunicação. E isso mesmo, esse aqui é o momento que o leitor, tá certo? Ele vai entrar em contato com o veículo de comunicação. Ele vai fazer comentários de alguma matéria, seja notícia, uma reportagem, um documentário, tá ok? Que foi veiculado por aquele veículo de comunicação, tá bom? Tem sua estrutura textual organizada no tipo argumentativo e expositivo. Ué, professora Andressa, por que ele é argumentativo e expositivo? Bom, se ele vai colocar a sua opinião, se ele vai expor a sua opinião, ele tem que argumentar, não é mesmo? Ele tem que dizer por que gostou, por que não gostou. Se ele vai fazer uma sugestão de matéria, de um conteúdo, ele vai ter que justificar aquele conteúdo, tá bom? É um momento de interação, é o momento que o veículo de comunicação vai dar a voz ao leitor, tá bom? É lida pelos editores do veículo de comunicação que selecionam cuidadosamente cada carta que será divulgada na seção Carta do Leitor. Isso mesmo. Esses veículos de comunicação, eles têm uma seção destinada ao leitor, que é carta do leitor, conexão com o leitor. Cada uma coloca uma nomenclatura diferente, mas o propósito é sempre o mesmo: dar espaço ao leitor, tá bom? Eles vão divulgar as cartas que os leitores enviam, cartas, e-mails, tá? Eles vão selecionar cuidadosamente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a linguagem, temos que ficar atento ao conteúdo. Não é um gênero extenso, ela é curtinha, tá bom? Porque para dar espaço ao máximo possível de cartas do leitor. O nível de linguagem pode variar conforme o leitor, vamos supor que eu esteja trabalhando com uma revista, né, com um meio de comunicação que tem mais foco no público juvenil, né, no infantil, público adolescente. Sabemos que a linguagem é diferente. Num público mais adulto, num público mais esportivo, claro que nós vamos perceber aí uma variação, um pouquinho de variação na linguagem, tá bom? Contudo, predomina o uso padrão da linguagem. Uma linguagem mais formal, evitar alguns comentários que possam ser maldosos, preconceituosos, algumas expressões que soem desrespeitosas, enfim. Vamos ver aqui, como é resumo da semana, eu quero ver vocês aí se conseguem marcar as alternativas corretas, tá? Olha aí, ó. Sobre a carta do leitor, marque as alternativas que contêm informações corretas sobre esse gênero. Vamos lá, na tela aí para vocês. Um minutinho, que eu sei que vocês conseguem até antes disso. Mas segue aí na tela que eu quero ver vocês colocando as respostas corretas. Vamos lá? Professora, não deu tempo, tem nadinha. Segue comigo aqui, porque eu sei que você vai acertar as questões, tá bom? Letra A. Deve-se colocar identificação, local e data. E aí, vocês marcaram?
Sim, tenho certeza que marcaram. Por que eu tenho que colocar a identificação, professor, o nome? Bom, se eu estou enviando a carta, né, tem que ter a identificação do remetente, tá? No caso, Andressa, para que o editor da revista saiba com quem ele está falando, tá bom? E os demais leitores, já que a minha carta possivelmente será divulgada. Local e data. Bom, o gênero em si, na sua estrutura, ele pede, mas algumas revistas, tá? Alguns veículos de comunicação, às vezes tiram essa informação, tá bom? Mas é interessante sim que eu coloque. Então, Andressa, Teresina, Piauí, 18 de janeiro. Vamos supor, tá bom? Então, é interessante sim que eu coloque meu nome, porque eu tenho que identificar, eu estou enviando uma carta, e o local e a data. Então, quem marcou letra A, certíssimo. B, gênero textual em que o leitor escreve histórias de ficção. Não, gente, histórias de ficção não. O leitor, ele vai se posicionar diante de uma matéria que ele leu, ele vai colocar um elogio, uma crítica, uma sugestão. C, fazer uso de vocativo com o propósito de fazer um cumprimento formal ao veículo de comunicação, certíssimo quem marcou letra C também. Lembrando, o que é mesmo o vocativo? Bom, vocativo é aquele termo sintático que faz um direcionamento, um chamamento. Vamos supor, revista super interessante, gostei muito da matéria publicada na semana passada, entendeu? Então, vou ter aí um vocativo, um direcionamento. Letra D, perdão, tá repetida aí as letras, né? Por ser um gênero textual curto, deve ir direto aos argumentos, sem precisar contextualizar ou especificar a matéria a qual expõe a opinião. Não, gente, ó, é um gênero textual curto? Tá certo. Mas deve ir direto aos argumentos? Cuidado com isso, é um gênero textual curto, então eu tenho que saber organizar de maneira bem concisa, clara, as ideias, para que não fique nenhuma informação de fora e que não fique aí a função dos demais leitores a ficar deduzindo o que eu queria dizer, tá? Porque eu tenho sim que contextualizar sobre o que eu estou comentando, sobre o que eu estou criticando, sobre o que eu estou elogiando. Então eu tenho que contextualizar de que matéria eu estou falando, eu tenho que especificar e aí sim expor minha opinião. Então, essa segunda letra C aí está errada por isso, tá bom? D. Buscar desenvolver os argumentos de maneira organizada, baseando-se em dados e informações que ajudem a convencer os demais leitores e editores da revista. Sim, até mesmo, a primeira pessoa que eu vou ter que convencer é o editor da revista a publicar a minha carta e depois os demais leitores, tá bom? Letra E. Uso da linguagem informal, podendo utilizar-se de gírias, expressões simples e chulas, visto que é um espaço do veículo de informação destinado ao leitor para expor suas opiniões. Tá, ali é o espaço do leitor, é a opinião do leitor, ele pode sim concordar, discordar, mas tem que ter cuidado com a linguagem, tá bom? Eu posso utilizar-me de expressões mais informais? Sim, eu falei para vocês que tem uma variação aí de acordo com o público, tá? Eu tenho uma variação se eu tenho um público infantil, adolescente, adulto, mas expressões chulas, tá? Expressões desrespeitosas, mal educadas, não, elas não entram. Então, provavelmente, se há uma carta com esse tipo de expressão, elas não serão publicadas, tá bom? Tem sim como expor a opinião, tem sim contra algo que foi colocado, que foi divulgado pelo veículo de comunicação, sem desrespeitar o veículo de comunicação e outras pessoas. Então, a letra E está errada, tá bom? Letra F, ser breve, já que não há tanto espaço em um jornal. Sim, eu tenho que ser breve, eu tenho que lembrar que eu tenho que ser claro, objetivo no que eu estou escrevendo, no meu conteúdo. Olha aí, acertaram? Claro que vocês acertaram, vocês são os melhores. Então, segue comigo aqui, ó. Cigarrinho do bom.
Essa ideia de produzir tabaco menos prejudicial à saúde, o novo cigarro, junho, pode levar muitas pessoas ao cigarro, ignorando a principal ameaça, o vício. Começa sempre devagar, com 1 ou 2 cigarros por dia, até chegar ao ponto em que a pessoa já está dependente. O cigarro deveria ser proibido. Claro que não da noite para o dia, mas aos poucos, até não existir mais esse lixo na nossa cidade. Vitor Fernandes, Rio de Janeiro. Olha aí, gente, o texto lido trata-se do gênero. Vamos pensar, vamos ver aqui que gênero textual é esse. Perceba aí, ó, lá no link eu tenho aqui, ó, disponível em Super Abril, tá bom? Cartas enviadas a Super Interessante, a revista Super Interessante. Percebam no início, aqui na segunda linha, que tem assim, ó, prejudicar a saúde, o novo cigarro, junho. Junho é a época em que essa matéria foi veiculada. Então, já denuncia aí que faz parte de um gênero jornalístico, não é mesmo? Perceba que ele coloca, ó, um pouquinho, ele contextualiza sobre o que ele está falando, ele diz ali a data, não é mesmo? E começa a colocar a sua opinião. Então, trata-se de um bilhete, ele está deixando um bilhete, é curto, né? Apesar de que o bilhete a gente imagina que ele seja mais curto, mas ainda não se encaixou. É um artigo de opinião, o artigo de opinião ele é mais extenso, eu tenho mais argumentos, contra-argumentos, então aí ainda não se encaixou. Carta do leitor? Sim, carta do leitor. Olha aqui, ó, quando ele coloca essa ideia de introduzir um tabaco menos prejudicial à saúde. Ele está fazendo um comentário à matéria que foi publicada pela Super Interessante. O novo cigarro, junho. Ele está colocando aqui o título da matéria e coloca o mês, né, que ela foi vinculada, tá certo? Após a leitura da carta do leitor, percebe-se que Vitor Fernandes escreveu o texto com o objetivo de: letra A, expressar sua indignação com o veículo de comunicação, nesse caso é super interessante. Bom, ele expressa, né, ele faz uma crítica, uma indignação, mas a matéria, ao conteúdo, não a revista em si, tá bom? Então, ele não está fazendo a crítica ao veículo de comunicação, mas sim a matéria. Essa alternativa aí, tinha que tomar muito cuidado com ela. Letra B, expor que concorda com o uso do cigarro? Não, né? O Vitor, ele coloca aí que começa sempre devagar, é uma ameaça, é um vício, então ele não concorda com o uso do cigarro. Sugerir uma nova matéria sobre o consumo do cigarro? Bom, a carta do leitor pode sim sugerir matérias, só que nesse caso ele só está fazendo, né, ele só está argumentando sobre uma matéria que já foi publicada. Ele não coloca aqui que novas sugestões de matérias. Letra D. Expor de maneira clara e objetiva, com o uso de argumentos, sua opinião negativa a respeito do uso do cigarro. Sim, olha aqui, ó, sua opinião negativa a respeito do uso do cigarro, que era o conteúdo da matéria, tá? Não a revista Super Interessante. Em uma sociedade letrada como a nossa, são construídos textos diversos para dar conta das necessidades cotidianas de comunicação. Assim, para utilizar-se de um gênero textual, é preciso que conhecemos seus elementos. A carta do leitor é um gênero textual que, letra A, é organizada pela tipologia injuntiva, comando, e estilo de linguagem com alto grau de formalidade. Vamos lá. A tipologia injuntiva a gente encontra em manuais, em bulas de remédio, não é isso? Que dá instruções. Não. A carta do leitor, ela não se encaixa aí nesse tipo de estrutura, nesse tipo de tipologia textual. E também tem um outro erro, que ele coloca aqui, estilo de linguagem com alto grau de formalidade. Comentei com vocês que pode sim haver uma variação no nível de linguagem, dependendo do público-alvo daquele veículo de comunicação. Letra B, organiza-se por uma estrutura de elementos bastante flexível, em que o locutor encaminha ampliação de temas tratados para o veículo de comunicação. Bom, ela organiza-se através de elementos
de elementos bastante flexível, sim, mas ele caminha a ampliação dos temas. Quando ele coloca aqui caminhar ampliação dos temas, quer dizer sugestão. Mas não é só isso, ele pode criticar, ele pode elogiar algo que já foi publicado. Então a letra B aqui, ela coloca como se a carta do leitor servisse apenas para isso, sugerir novas matérias. Perdão. Constitui-se pelo uso da variedade não padrão da língua e temas construídos por fatos políticos? Bom, variedade não padrão da língua, não. E não é sempre de temas políticos. Os temas podem ser variados. Imagine só uma revista que fala sobre saúde, uma revista, um veículo de comunicação que trata apenas de esportes. Então, nem sempre a política aí vai se encaixar, tá bom? Letra D. Organiza-se em torno de um tema, de um estilo e em forma de paragrafação. Sim, vai ter um tema, vai ter parágrafos, tá bom? Representando em conjunto as ideias e opiniões de locutores que interagem diretamente com o veículo de comunicação. Resposta corretíssima. Letra D, tá? Eu vou ter um tema, vou estar organizada dentro de um parágrafo, vou ter ideias, opiniões sobre determinado conteúdo que foi veiculado àquele veículo de comunicação, tá bom? Texto, carta do leitor, aposentadoria. Olha aí, aqui é um texto, uma carta do leitor, e ele vai fazer um comentário sobre uma matéria que tratava sobre aposentadoria. O governo federal tem que escolher se quer mesmo fazer regras de aposentadoria para valer ou vai fazer outra pequena e de duvidosa justiça para todos. Se vai ser para valer, terá que acabar com a curiosa aberração que é a aposentadoria para a mulher, ser antecipada em 5 anos. Absurdo inexistente em praticamente todo o mundo. Além do que, no Brasil, elas vivem em média 8 anos a mais que os homens. A dupla jornada, antiga alegação, hoje é compartilhada com seus maridos e companheiros e não serve mais. O governo terá também que acabar com a aposentadoria de 5 anos menos para professores, uma vez que não há razão para esse benefício. Independentemente do sexo ou profissão, todos têm que pagar pelo mesmo número de anos. Tá aí, SGM Vitória, Espírito Santo. Perceba que aqui ele colocou o nome, só que a revista abreviou, colocou apenas aí as iniciais, tá bom? Pode ser feito isso, professora? Pode sim. Quarta questão. Como normalmente ocorre nesse gênero textual, carta de leitor, o texto expressa opiniões do emissor. Lembrando, pode ser opiniões favoráveis, tá bom? Contra, aí é a opinião do leitor. As palavras abaixo que mostram teor opinativo são... Olha aqui, aqui ele está querendo saber se vocês conseguem reconhecer palavras e expressões que ele utilizou na carta que dão um teor opinativo, muito pessoal a respeito da opinião de quem escreveu a carta do leitor. Eu já deixei aqui essas palavrinhas destacadas, vamos ver aqui. Letra A, duvidosa justiça, maridos e companheiros. Vocês acham que expressa assim uma opinião, algo muito pessoal do que escreveu a carta do leitor? Não. Aberração e antiga alegação? Aberração sim, né? A gente percebe assim que é uma opinião muito forte, ele tem uma convicção, uma opinião muito formada sobre isso, ele usa uma expressão bem... Mas antiga alegação, não. Letra C, absurdo e aberração? Sim. Então, quando ele usa essas palavras absurdo e aberração, dá a entender aí que são as palavras que mostram um teor muito opinativo de quem escreveu a carta do leitor, tá? Então, quarta questão, letra C. Vamos comentar um pouquinho sobre regência nominal. Trouxe um quadrinho aqui para vocês, continuar um pouquinho sobre o que a professora Márcia estava discutindo, tá? Tem aí a canetinha rodando para vocês copiarem, tá bom? Quando eu falo de regência nominal, eu estou falando da relação entre um nome, seja, no caso, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, e os termos que ele rege, tá bom? Assim como os verbos, alguns nomes exigem alguns complementos e exige ainda determinadas preposições, tá certo? E diz qual preposição, de, com, para, tá bom? Então vamos lá. O substantivo, vamos ver aqui um exemplo. José tem amor aos estudos, tá bom? Amor
a. Perceba que o substantivo amor exige a preposição a, tá bom? Adjetivo, olha aqui, ó. Ele tem problemas difíceis de solucionar. Difíceis de. Perceba que o adjetivo difícil exige a preposição de. E o advérbio, ele agiu favoravelmente a seu favor. Favoravelmente a paz, a seu favor, tá bom? Então perceba que o advérbio favoravelmente exige a preposição a. Eu trouxe aqui para vocês alguns nomes que exigem complemento e quais as preposições que eles exigem, tá? Quando eu coloco aí na linguagem formal, pode ocorrer, na linguagem coloquial, aí, considerando a norma padrão, alguns desvios, alguns equívocos, tá? Que as pessoas podem cometer. Professora, quer dizer que isso é inaceitável? Tá, não é inaceitável, tá bom? Que na oralidade, no cotidiano, a gente pode utilizar da língua da maneira como a gente achar melhor. Mas, se você tem a oportunidade de ter conhecimento e de utilizar a norma padrão, vale a pena, né? Não custa nada. Então, olha aqui, eu trouxe alguns nomes para vocês, tá bom? Ó, acessível, a, admiração, por, prejudicial, a, capaz de, conforme, a, ou com, digno de, hábil em, intolerante, para, com ou a. Professora, a professora Márcia trouxe outras palavras pra gente. Bom, a proposta é essa, dar a vocês o maior possível de vocábulos, tá? Lembrando que vocês não precisam se restringir apenas à nossa aula. Vocês podem pesquisar nos livros, na internet. Quanto mais conhecimentos de palavras vocês tiverem, a regência dessas palavras, melhor é, tá bom? Vamos ver aqui na letra A. O médico foi acessível ao paciente ou com o paciente? Percebam que lá eu coloquei, ó, acessível a. Então, eu vou ter que colocar aqui a combinação, a mais ó, ao paciente. Meu irmão tem admiração de você ou por você? Algumas pessoas podem colocar o de, né? Mas o correto é por. Ele está conforme a lei ou conforme com a lei? Conforme a lei. E aí eu tenho que colocar a crase, porque a palavra seguinte admite artigo e é feminina. A gente vai comentar mais sobre isso nas próximas aulas. O mendigo é digno de compaixão humana. O pai foi intolerante para com a filha. Muitos podem colocar assim, o pai foi intolerante com a filha, foi intolerante à filha. Nós temos aí o que chamamos de vícios, né, da linguagem por conta do cotidiano. Sua pele é intolerante ao sol. Financiamentos imobiliários tornaram-se mais acessível à população. O fumo é prejudicial à saúde. O que eu quero que vocês vejam com isso? Eu quero que vocês reforcem aí que algumas palavras, sejam verbos ou sejam nomes, exigem complementos. E alguns desses complementos vão vir preposicionados e eu preciso saber qual preposição eu devo utilizar ali naquela palavra, tá bom? No termo que está sendo exigido, tá bom? Vamos ver aqui algumas questões rapidinho para a gente finalizar nossa aula. Xenofobia. A xenofobia é uma forma de discriminação social que consiste na aversão a diferentes culturas e nacionalidades. Considerada como crime de ódio, a xenofobia mostra-se através da humilhação, constrangimento, agressão física e moral àqueles que não é natural do lugar do agressor. Muito bom, né? Saber, conhecer o que é a xenofobia. Quinta, qual é a relação da linguagem verbal com a figura humana que se vê no texto? Bom, eu tenho o texto aí, tá? E eu tenho uma linguagem ali não verbal, que é a figura humana. Parece o quê? Um ser humano com várias bandeiras, né? Colocando aí que vem de vários países. E o texto trata justamente disso. Do quê? Da discriminação, do preconceito de pessoas com nacionalidades diferentes. O texto verbal trata do preconceito contra pessoas estrangeiras e a figura humana, formada por bandeiras de diversos países do mundo, é uma representação dos imigrantes estrangeiros, de pessoas que estão chegando a países que não são os dela, tá bom? Então essa é a relação do texto verbal com o texto não verbal.
Sexta, sobre a xenofobia, responda. Em que consiste a xenofobia, tá? Bem aí no iníciozinho do texto ele já coloca na aversão de diferentes culturas e nacionalidades, né? No preconceito a pessoas que são de outros locais, de outras regiões. Letra A. Letra B. A xenofobia é considerada pelo Código Criminal uma ação de natureza criminosa, viu? Tratada como crime de ódio. Então é crime, tá? Agir de forma preconceituosa com outras pessoas porque ela é de uma região, de um lugar diferente. Letra C, né? Como a xenofobia se manifesta? Ela pode se manifestar de diversas maneiras, através de humilhação, constrangimento, agressão física, agressão moral, a quem não é natural do local do agressor. Na língua portuguesa, há palavras que exigem a presença de outras palavras que não as completam. Aqui ele está falando de regência, tá bom? São aquelas palavras que exigem outras palavras para completar o seu sentido. Identifique no texto lido os termos e expressões que acompanham as palavras a seguir, completando sua significação. Então, já deixei as palavrinhas destacadas no texto. Vamos só identificar quais são os termos que estão completando essas palavras que estão destacadas. Então, letra A, forma de discriminação. Perceba que a expressão de discriminação, ela completa o sentido do substantivo forma. Consiste na aversão. Olha aí a preposição em aparecendo na contração na. Aversão a diferentes culturas e nacionalidade. Aversão a. Olha a preposição aí. Agressão àqueles que não é natural do lugar do agressor. Aqueles, eu tenho aí, ó, a contração, a preposição a ao pronome aqueles. Inclusive, eu tenho aí essa contração marcada pela presença da crase. E natural de. Então, colocou aí natural do lugar do agressor. A preposição aparecendo aí na contração de mais ó, tá bom? Então, natural do lugar do agressor. Lembrando que essas preposições, elas podem aparecer de como, professor? Através de combinações ou de contrações. Quando a preposição se une a outra classe gramatical, tá bom? Antes de sambar no templo sagrado do carnaval, o casal esteve em Salvador. Foi a primeira vez da Grazi no carnaval da Bahia. Ela estava feliz igual pinto no lixo. Brincou o galã, tá? Aqui é o Cauã comentando sobre Grazi Massafera no carnaval de Salvador. Nessa frase, há uma regência nominal que é típica da fala informal. Letra A. Identifique o trecho em que se emprega essa regência. Bom, gente, aqui, ó, ele colocou igual pinto no lixo. Uma expressão muito popular quando a gente quer dizer que a pessoa está extremamente feliz, espontânea, não é mesmo? Então ele coloca aí essa expressão popular, mas que também há um equívoco aí de regência, muito comum na fala informal. E a gente vai discutir agora na letra B esse detalhe. Letra B. Qual é a preposição esperada para que a regência dessa palavra, quando ela é empregada em textos menos informais? Olha só, quando ele coloca aqui, ó, a preposição a. Então, a preposição a que deve ser usada após o adjetivo igual. Igual a quê, né? Então, igual a pinto no lixo. Mas expressões informais eu posso sim suprimir? Posso, mas se você tem conhecimento da língua, se você tem essa oportunidade de usar a norma padrão, utiliza. Então, o correto é igual a pinto no lixo, tá bom? Eu tenho que utilizar a preposição a depois do adjetivo igual. Não vai dar certo. Sou fã de Schopenhauer e dizer que sou pessimista é essencial. Hoje em dia, com todos os milhares de livros de autoajuda falando sobre o pensamento positivo de outras baboseiras, a Super, como sempre, inova e fala sobre o outro lado. Parabéns. PS. Não vão ler minha mensagem. Tenho quase certeza nisso. João Carlos Pinto, São Paulo. Olha aí, mais uma carta do leitor, tá? Enviada super interessante.
Perceba aí que ele colocou a matéria, o título da matéria e o mês que ela foi vinculada, e ele faz o comentário. Observe o fragmento destacado na carta do leitor ao lado. Ela possui um erro no emprego da regência nominal comum da fala informal. Então, na fala informal é comum a gente colocar certeza nisso, não é mesmo? Letra A. Qual é o erro de regência nominal cometido pelo emissor? Então, quando ele colocou aqui certeza nisso, ele se equivocou no uso da preposição. Quem tem certeza de. Ele deveria ter usado a preposição de. Então, certeza de. O adjetivo certeza pede a preposição de. Então, o emissor usou a preposição em ao invés de. Letra B. Qual a correção para a frase em destaque de modo que seja posta conforme as normas gramaticais? Então, ele deveria usar a preposição de, né, contraída ao pronome isso. Então, ele deveria utilizar disso nessa contração. E ele colocou como certeza nisso. E o correto é certeza disso, tá bom? A preposição de deve estar presente aí, porque é a exigência do adjetivo certeza. E nossa última questão, nessa carta do leitor, o João Carlos pretende criticar, sugerir matéria, discordar da matéria lida ou elogiar a matéria lida. Perceba que ele faz um elogio, dá até os parabéns, não é mesmo? Dizendo que a revista é sempre nova. Então, gente, é isso, tá bom? Corremos aí um pouquinho com o nosso tempo, mas é porque é um conteúdo maravilhoso, tá? Um beijão para vocês, um abraço para toda a família e muita saúde. Até a próxima!